Olá pessoal do YouTube, aqui é o Fábio Batista falando novamente no dia 23 de abril de 2022, Dia Internacional do Livro. E esse vídeo que nós estamos gravando aqui é sobre como escrever livros, ou compartilhar com vocês sobre o que eu sei sobre escrever livro, porque eu também tenho vontade de escrever um livro. E na verdade já escrevi livretos, mas nunca um livro de 90 mil palavras ou 100 mil palavras, que são os livros considerados grandes. Um cliente passou aí buzinando, tá? Mas então, vou mostrar para vocês um pouco aqui, ó, a lojinha ali dentro. Estamos aqui na nossa belíssima Cruz das Almas. E falando novamente sobre livros, onde é que estava eu? Sim, falar sobre como escrever livros. Faz um tempo atrás eu encarei um projeto de escrever um livro em 7 dias. Procurei na internet informações sobre como escrever um livro em 7 dias e existe gente dando dicas de como escrever um livro em 7 dias. Basicamente, é só dividir o processo de planejamento e escrita, planejamento, pesquisa, escrita e revisão, né? Para você poder fazer em 7 dias. Mas provavelmente vai ser um livro pequeno, de 5 mil palavras, ou 15 mil palavras, ou até 50 mil palavras. Mas não precisa se escrever um livro assim com pressa. Você pode escrever um pouquinho de cada vez. O que eu percebo que dificulta mais o processo de escrita é a bendita síndrome da página em branco, na qual a gente não sabe sobre o que escrever ou não confia na nossa habilidade de escrever. No meu caso, em português, tem uma certa desconfiança da minha habilidade de dominar a língua portuguesa. Acho que a escola causou esse trauma aí. Será que o porquê é junto, é separado, é acentuado aqui, é acentuado ali, tem com acento ou tem sem acento, né? Terceira pessoa ou não, desses verbos tem, bem, leem, rain, rain, rain. Então, esses verbos aí fica difícil da gente conjugar. Mas a dica principal que dá é papel e caneta, encontrar a forma que você escreve melhor. Pode ser papel, caneta, tablet, teclado, gravador de voz. Hoje em dia você consegue falar e o computador transcrever para vocês. Mas o que é mais importante, eu percebo, no processo de escrita do livro é você ter um contrato, um acordo com você mesmo, ou se possível com outras pessoas. Porque quando você faz com outras pessoas, tem prazos, tem datas, tem ocasiões específicas para poder medir o progresso do projeto, né? O interessante aqui é a autossabotagem, lembrar, né, quando a gente às vezes abandona, mas muitas vezes o abandono faz parte do processo. O interessante é começar, né? Você começa o livro com um parágrafo e você não precisa escrever o livro linearmente. Muitas pessoas pensam que tem que escrever linearmente e não é necessário. Você é o dono do livro. Como você escreve é interessante que funcione para você, né? O livro vai ter que estar lá, né, de uma forma específica quando o leitor for baixar, comprar, imprimir. Mas o processo de criação não precisa ser linear, ele pode ser não linear. Assim como a gente hoje edita vídeos não linearmente, antigamente tinha que ser início, meio e fim. Hoje você pode começar do fim para o meio e para o início. É a liberdade de edição, né, que nós temos hoje. Deixe-me ver mais alguma coisa aqui sobre escrever. Começar, escolher um tema. Eu me lembro quando eu comecei a pesquisar sobre como escrever um livro, eu encontrei bem essa dica. Antes de escrever um livro, a gente precisa saber sobre alguma coisa, ou saber o que a gente quer saber sobre alguma coisa. E eu me lembro quando eu li isso, eu falei, eu não sei de nada. Acho que eu tinha 15, 16 anos. Eu falei assim, eu não sei de nada. Eu não sei, vou escrever sobre o quê? Hoje, 15 anos depois, eu continuo sem saber nada de muita coisa, mas eu sei que eu preciso escrever algo, eu posso escrever algo mesmo que eu não saiba tudo sobre aquilo. E o que a gente sabe às vezes já é suficiente. Um livro pode ser uma grande interrogação, pode ser uma grande pergunta. Ele não precisa sempre ter todas as respostas. O que mais eu posso falar sobre isso? Estamos 3 minutos aqui e 59 segundos. Bem, aplicativos que você pode usar tanto para organizar o livro tem hoje em dia no gratuito para o seu computador, tem gratuito na Apple Store, tem gratuito no Google Play, e também tem aplicativos para ajudar a fazer a capa, como o Canva e até o Photoshop, tem tutorial no YouTube. Então, escrever um livro hoje em dia e publicar, que você pode publicar no Amazon Kindle, em lojas digitais, ficou algo bastante interessante e bastante prático. Se você quiser escrever um livro sobre por que no Brasil os carros são tão barulhentos, escreva, porque justamente é esse barulho que você está ouvindo aqui na nossa gravação. E hoje tem muitos aplicativos, então o ato de escrever um livro pode ser algo extremamente agradável. Interessante que você pode participar de grupos, encontrar pessoas
ou encontrar alguém que te ajude a sair do início, que é a ideia, e até o final. E vencer a autocrítica, o excesso de julgamento, o excesso de revisões também pode ser algo interessante. Não, às vezes o perfeccionismo impede a pessoa de fazer não só um livro, mas qualquer coisa, né? Eu mesmo, muitas vezes, deixei de fazer coisas por causa do perfeccionismo. Teve um trabalho de faculdade essa semana que quase que eu não faço porque eu queria fazer um trabalho perfeito. Eu tive que sentar comigo e falar: Fábio, é a primeira semana de aula, você não sabe mais do que o professor sobre esse assunto, você não sabe nem como o professor vai dar a segunda aula da semana que vem, que inclusive não teve, porque não teve aula semana passada. Por que você está querendo fazer um trabalho perfeito? Faça apenas um trabalho. Deixe o perfeito ou sem defeito para os PhDs. Você só precisa fazer isso aqui, ainda mais que tem várias disciplinas, vários trabalhos para fazer. Você não precisa se queimar a sua criatividade por causa de um simples trabalho de primeira semana de aula. Então eu consegui fazer isso e eu consegui me entregar, porque o que estava me atrapalhando era o perfeccionismo. Então nesse dia 23 de abril de 2022, era isso que eu tinha que falar sobre escrever um livro. Resumidamente, se foi útil para você, eu vou resumir aqui. Primeiro, começar a escrever, não se preocupar. Segundo, não se preocupar com linearidade, não precisa ser início, meio e fim, pode ser a parte que você se sente mais confortável. Você pode escrever algo sobre o que você sabe ou sobre o que você não sabe, contando que sobre o que você não sabe você vai ter que pesquisar ou lançar perguntas no seu livro. Dominar o idioma vale a pena. Hoje em dia tem corretores ortográficos, você pode narrar, você pode escrever o livro da sua forma e depois pagar alguém para revisar. Eu me lembro que um texto que eu fiz de um livreto que eu publiquei faz algum tempo sobre como ser um vendedor de sucesso, alguma coisa assim. Me cobraram, na época, R$5 por página para revisar. Hoje deve estar 12, 20, 30, depende do revisor, tá? Tem gente até que escreve o livro para você. Hoje você pode escrever o livro tendo a ideia, quero escrever um livro sobre X, e paga alguém para escrever esse livro para você. Chama-se Ghostwriter. Esse Ghostwriter pode escrever o livro. No Ghostwriter não, se for o profissional de copy, ele pode escrever o livro todo para você. Mas um Ghostwriter, que seria escritor fantasma, ele vai sentar com você, pode ter uma entrevista e organizar os seus pensamentos em um livro. E voilá, seu livro vai estar publicado. Além disso aí, deixe-me ver o que eu tenho para dizer. Não se preocupar tanto, né, com a perfeição, ou saber ou não saber. O livro pode falar sobre o processo da ideia, o livro fala sobre ideias, então o livro pode ser um detalhe do processo, mas o interessante é começar a escrever da sua forma e, se possível, ter um grupo de pessoas que lhe apoiem para chegar lá no final. E lembrando sempre, você nunca precisa divulgar o seu livro, você pode escrever o livro para você, deixar guardadinho lá a sua vida inteira. Então, não precisa ter ansiedade do que as pessoas vão achar ou não, ou você pode também passar para um editor profissional para analisar seu livro e dizer para você o que você poderia fazer melhor, o que você poderia melhorar ou o que você poderia recomeçar. Então o processo pode ser bastante interessante. Feliz Dia Internacional do Livro para você. Eu tenho livretos publicados no Amazon, no Kindle, nos Estados Unidos, e tenho um livrinho sobre vendas que eu não publiquei, está guardado no meu computador. Ai, será que um dia eu publico isso aí? Com dicas sobre o que eu aprendi sobre vendas, né? Não sei tudo sobre vendas não, mas como eu não sabia nada e fui pesquisar, eu anotei essas dicas que eu fui descobrindo no meio do caminho em um livreto sobre vendas que está guardado aqui no meu computador. Na verdade, no computador do Bill Gates, lá da Microsoft, mas porque está lá na nuvem, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Vou encerrar aqui, que já tem 8 minutos e 37 segundos. Vejo você no nosso próximo vídeo, talvez hoje. Vá fazer um alongamento aqui para postar, mas acho que eu vou postar esses vídeos antes. Vai fazer um alongamento sem som, né? Porque esse fio não é muito longo, não dá para eu falar de lá de onde eu vou estar gravando. Mas obrigado pela atenção, gente. Vejo vocês daqui a pouquinho falando sobre um tema interessante, ou amanhã, dia 24 de abril, falando sobre o dia de amanhã, que espero estar aqui, né? Vamos todos estar aqui juntos. Vejo você lá. Tchau, tchau.